Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quintou com Brumas de Avalon, o último capítulo do primeiro livro, A Senhora da Magia. Na semana passada a gente acompanhou a coração de Arthur e a suspeita da gravidez da Morgana. Que rebuliço, hein? Que tormenta na cabeça dessas pessoas. E isso porque o Arthur nem sabe que Morgana pode ter engravidado dele. Bom, mas vamos lá. Recadinhos? Por favor, deixa o seu comentário, deixa o seu like, o seu joinha. Se for possível, se inscreve no canal. Se não, tá tudo certo. Como diz o Beto Ribeiro do canal Crime SA, Crime Mistério SA, tá tudo certo. Só de ter você aqui já vale bastante. Meus amigos, eu já vou começar, mas lembrando, muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nestas leituras. Vamos lá? Capítulo 20. Era cedo ainda quando Morgana deixou silenciosamente a casa das moças, dirigindo-se para o pântano solitário atrás do lago. Contornou o Thor e saiu numa faixa de floresta. Com sorte, poderia encontrar ali o que desejava, sem ter de penetrar na bruma. Sabia do que precisava: de uma única raiz, da casca de um arbusto e de mais 2 ervas. Tudo isso era encontrado em Avalon. Poderia tê-las apanhado na despensa na casa das moças, mas teria de explicar por quê, e não desejava isso. Não queria nem a simpatia nem as brincadeiras das outras mulheres. Era melhor, portanto, ir ela mesma procurá-las. Conhecia alguma coisa das ervas e um pouco do ofício de parteira. Não precisava colocar-se na dependência de outra pessoa para isso. Uma das ervas necessárias crescia no jardim de Avalon e conseguiu colhê-la sem ser vista. Para as outras, tinha de ir mais longe, e percorreu uma distância considerável antes de perceber que ainda não penetrara na bruma. Olhando à sua volta, viu que estava numa parte de Avalon que não conhecia, o que era absurdo. Tinha vivido ali durante 10 anos ou mais. Conhecia todos os detalhes, todas as trilhas e quase todas as árvores. Era impossível perder-se em Avalon, e não obstante, estava perdida. Penetrara numa parte mais densa da floresta, onde as árvores eram mais velhas e estavam mais próximas entre si do que em qualquer outra área. E havia arbustos, árvores e ervas que nunca tinha visto antes. Seria possível que tivesse se desviado entre as brumas sem saber e estivesse agora na terra que cercava o lago e a ilha? Não. Reconstituiu mentalmente seus passos. Não havia cerração. De qualquer modo, Avalon era quase uma ilha, e se ela tivesse saído de suas fronteiras, teria encontrado apenas a água do lago. Havia também o caminho secreto, quase seco, por onde passavam os cavalos, mas não estava perto dele. Até mesmo no dia em que ela e Lancelot encontraram Gwyneth entre a névoa, estavam cercados pelos charcos e não pela floresta. Não, não estava na Ilha dos Padres, e a menos que tivesse desenvolvido a capacidade mágica de caminhar sobre o lago sem nadar, também não estava fora da ilha. Tampouco estava em Avalon. Olhou para o alto, procurando situar-se pela posição do sol, e não o viu em parte alguma. Era dia pleno, mas a luz assemelhava-se a uma radiação difusa no céu, vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. Morgana começou a sentir frio e medo. Não estava em parte alguma do mundo conhecido. Seria possível que na magia druida que retirara Avalon do próprio mundo houvesse um outro país desconhecido, um mundo em torno de Avalon ou além dela? Olhando para as grossas árvores, os velhos carvalhos, aveleiras, fetos e salgueiros, sabia que não estava em nenhum lugar conhecido.
Havia um carvalho nodoso e isolado, de idade incalculável, que não poderia ter-lhe passado despercebido. Certamente, uma árvore tão antiga e venerável teria sido considerada santa pelos druidas. Pela deusa, onde estou? Onde quer que fosse, simplesmente não podia ficar ali. Ou voltava a uma parte do mundo que lhe era familiar, encontrando algum ponto de referência para retornar ao lugar pretendido, ou ia para uma parte onde começassem as névoas e pudesse voltar através delas para Avalon. Movimentava-se lentamente na floresta, cada vez mais densa. Parecia haver uma clareira à frente, e para lá se dirigiu. Estava cercada de aveleiras, e Morgana percebeu instintivamente que nenhuma delas tinha sido tocada, nem mesmo pelo metal de uma faca druida ou podada dos bastões de adivinhação que podiam encontrar água, tesouros ocultos ou coisas venenosas. Havia um bosque de aveleiras em Avalon, mas aquelas árvores eram bem conhecidas. Ali havia cortado sua própria vara de adivinhação há anos, quando começou seu aprendizado. Não era esse o lugar. No começo do bosque existia uma pequena faixa com uma das ervas que desejava. Bem, era melhor apanhá-la agora. Pelo menos teria algum proveito em haver se perdido por ali. Ajoelhou-se junto dela, dobrando as saias, a fim de fazer um descanso para os joelhos enquanto trabalhasse, e começou a cavar para arrancar a raiz. Por 2 vezes, ao se abaixar sobre a terra, teve a sensação de estar sendo observada. Aquela comichão nas costas que sentem todos os que vivem entre coisas agrestes. Mas ao levantar os olhos, embora houvesse um leve movimento entre as árvores, não viu ninguém. Da terceira vez demorou muito a levantar a cabeça, dizendo a si mesma que não haveria ninguém. Arrancou a erva da terra e começou a limpar a raiz, murmurando o encantamento adequado ao uso pretendido. Uma prece à deusa para que restaurasse a vida do arbusto, para que, embora ela estivesse levando aquela raiz, outras pudessem sempre nascer em seu lugar. Mas a sensação de estar sendo observada tornou-se ainda mais forte, e por fim Morgana ergueu os olhos. Quase invisível, no ponto em que as árvores começavam, de pé na sombra, uma mulher a observava. Não era nenhuma das sacerdotisas, nem alguém que Morgana tivesse visto antes. Usava um vestido verde acinzentado, a cor das folhas do salgueiro quando envelhecem e ficam empoeiradas no final do verão, e uma espécie de manto escuro. Havia um leve brilho de ouro em seu pescoço. À primeira vista, Morgana pensou tratar-se de uma mulher do povo pequeno e moreno, com quem havia esperado a morte do Gamo-rei. Mas o porte da mulher tornava-a diferente daquela gente pequena. Parecia uma sacerdotisa, ou rainha. Morgana não tinha ideia de sua idade, mas os olhos fundos e as linhas em volta deles mostravam que não era nova. O que está fazendo, Morgana das Fadas? Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Como a mulher sabia o seu nome? Mas escondendo o medo com a habilidade de uma sacerdotisa, respondeu: Se sabe o meu nome, senhora, certamente pode ver o que estou fazendo. Desviou o olhar dos olhos escuros que a observavam e voltou a descansar a raiz. Depois, olhou outra vez para cima, esperando que a estranha mulher tivesse desaparecido com a mesma rapidez com que aparecera. Mas ela continuava lá, acompanhando desinteressadamente o trabalho de Morgana, e disse, olhando agora as suas mãos sujas: Sim, posso ver o que você está fazendo. E o que pretende fazer? Por quê? O que você tem a ver com isso? A vida é preciosa para o meu povo, embora não possamos conceber ou morrer tão facilmente quanto a sua gente. Mas é uma surpresa para mim, Morgana, que você, que é da linhagem real dos antigos, e por isso minha parenta distante,
procure deitar fora o único filho que terá. Morgana engoliu em seco. Levantou-se rapidamente, consciente de suas mãos sujas e cobertas de terra, segurando a raiz semi-desbastada. As saias amarrotadas por ter se ajoelhado na terra úmida e lamacenta. Como disse uma guardadora de gansos frente a uma grã sacerdotisa. Disse desafiadoramente: Por que diz isso? Ainda sou jovem? Por que acredita que, se eu rejeitar esta criança, não terei muitas outras? Eu me esqueci de que, quando o sangue de fada é diluído, a visão só se manifesta de maneira deformada e incompleta, respondeu a rainha. Basta dizer que eu vi. Pense 2 vezes, Morgana, antes de rejeitar o que a deusa lhe mandou, vindo do Gamo-Rei. De repente, Morgana começou a chorar novamente. Disse, gaguejando: Eu não quero, eu não queria. Por que a deusa me mandou isso? Se você vem da parte dela, poderá responder a essa pergunta? A estranha olhou para ela com tristeza. Não sou a deusa Morgana, e nem mesmo uma emissária. Minha gente não conhece deuses nem deusas, mas apenas o seio de nossa mãe que está sob os nossos pés e acima de nossas cabeças, de quem viemos e para quem voltaremos, quando nosso tempo terminar. Portanto, amamos a vida e lamentamos vê-la desperdiçá-la. Deu um passo à frente e arrancou a raiz da mão de Morgana. Você não precisa disso. E atirou a raiz no chão. Qual o seu nome? Exclamou Morgana. Que lugar é esse? Você não poderia dizer meu nome em sua língua, respondeu a mulher, e de repente Morgana perguntou-se em que língua estavam falando. Quanto a este lugar, é o bosque de Aveleiros, e é o que é. Leva até minha morada, e aquela trilha ali, apontou, conduzi-la à sua casa em Avalon. Morgana olhou para onde o dedo apontava. Sim, havia uma trilha ali, mas poderia jurar que não existia quando chegou. A mulher continuava de pé perto dela. Tinha um cheiro estranho, não o odor forte de corpo que não se lava, como acontecera com a velha sacerdotisa tribal, mas uma fragrância curiosa, indefinível, como se uma erva ou folha conhecida, um cheiro estranho, fresco, quase amargo, como as ervas rituais para a visão, provocou em Morgana a sensação de que havia um encantamento em seus olhos, que viam mais do que normalmente, como se tudo fosse limpo e claro, e não as coisas comuns do cotidiano. Numa voz baixa e encantadora, a mulher disse: Pode ficar aqui comigo se quiser. Você adormecerá e terá a criança sem dores. Eu ficarei com ela, pela vigorosa vida que tem, e ela viverá mais tempo do que viveria com a sua gente, pois vejo um destino para ela em seu mundo. Tentará fazer o bem, como a maioria do seu povo, mas só fará mal. Mas se ficar aqui com minha gente, viverá por muito, muito tempo, quase eternamente, como você diria, talvez como um mágico ou encantador entre nós, vivendo entre árvores e coisas selvagens que nunca são domesticadas pelo homem. Fique aqui, pequena. Dê-me o filho que você não quer ter. Depois volte para os seus, sabendo que ele é feliz e nada sofrerá. Morgana sentiu um súbito estremecimento gelado. Sabia que aquela mulher à sua frente não era totalmente humana. Ela própria tinha um pouco desse velho sangue de duendes. Morgana das Fadas, o nome que Lancelot lhe dera. Afastou-se da mão da mulher e correu para o caminho que ela havia mostrado. Correu velozmente, como se fosse perseguida por um demônio. Atrás dela, ouviu a mulher chamar. Deite fora, então, o seu filho, ou estrangule-o ao nascer, Morgana das Fadas, pois o seu povo tem um destino traçado. E o que acontecerá ao filho do Gamo-Rei? O rei tem de morrer e ser derrubado, por sua vez.
Mas a voz foi desaparecendo à medida que Morgana penetrava na névoa, correndo, tropeçando, prendendo-se nas sarças que a derrubavam enquanto fugia em pânico, até que rompeu através do nevoeiro e chegou ao sol brilhante e ao silêncio, e sentiu que voltara ao mundo terreno familiar de Avalon. Era lua nova, outra vez. Avalon estava coberta de névoa e cerração do verão, mas Viviane havia sido sacerdotisa por tantos anos que conhecia as fases da lua como se elas estivessem em seu próprio sangue. Caminhou silenciosamente pela casa e, depois de algum tempo, disse à sacerdotisa que a atendia: Traga minha harpa. Mas ao sentar-se com o instrumento de salgueiro claro sobre o joelho, apenas tocou as cordas, distraída, sem vontade ou ânimo de fazer música. Quando a escuridão da noite começou a diminuir para o amanhecer, ela levantou-se e pegou uma pequena lâmpada. A sacerdotisa atendente a correu de um aposento interno onde dormia, mas Viviane sacudiu a cabeça sem falar e mandou que voltasse para a cama com um gesto. Saiu, silenciosa como um fantasma, descendo até a trilha que levava à casa das moças, e entrou, mais silenciosa do que um gato. No quarto de Morgana, ela dirigiu-se à cama e olhou para o rosto adormecido, tão semelhante ao seu. Morgana, no sono, tinha a face da menina que chegara a Avalon havia muitos anos e penetrara no mais profundo do coração de Viviane. Sob as pestanas negras havia manchas roxas como equimoses, e as bordas das pálpebras estavam vermelhas, como se tivesse chorado antes de adormecer. Levantando a lâmpada, ela olhou ao longo do corpo de Morgana. Amava-a como não havia amado nunca Igraine ou Morgause, a quem amamentara no próprio seio, e como nunca amara nenhum dos homens que partilhavam sua cama por uma noite ou uma temporada. Nem mesmo a Raven, a quem instruíra nas artes de sacerdotisa desde os 7 anos de idade, amava como a Morgana. Só uma outra vez sentiu esse amor profundo, essa dor interior, como se cada respiração do ser amado fosse uma agonia, pela filha que dera à luz no primeiro ano de sacerdotisa jurada, que vivera 6 meses e que Viviane enterrara chorando pela última vez antes de completar 15 anos. Desde o momento em que havia segurado a filha em seus braços até que a respiração da frágil criança cessasse, Viviane sentira-se envolvida por uma mistura de amor e sofrimento, como se a criança amada fosse parte de seu próprio corpo, como se os seus movimentos de satisfação ou sofrimento fossem dela mesma. Isso havia sido há muito tempo, e Viviane sabia que a melhor parte dela fora enterrada num bosque de aveleiras, em Avalon. A mulher que se afastou, sem chorar, daquela pequena cova era outra pessoa totalmente diversa, mantendo-se longe de todas as emoções humanas. Bondosa, sim, contente, até mesmo feliz por vezes, mas não a mesma mulher. Amou os filhos, mas desde seu nascimento resignou-se à ideia de entregá-los a mães adotivas. Permitiu-se amar um pouco Raven, mas havia momentos em que Viviane sentia, nas profundezas do coração, que sua filha lhe fora restituída pela deusa na forma da filha de Igraine. Agora ela chora, e é como se cada lágrima queimasse meu coração. Deusa, deste-me esta criança para amar, e eu tenho de entregá-la a este tormento. Toda a humanidade sofre, a própria terra grita sob os tormentos que lhe são infligidos por seus filhos. Em nossos sofrimentos, mãe Seridwen,
nos aproximamos de ti. Viviane levantou as mãos rapidamente aos olhos, sacudindo a cabeça para que aquela solitária lágrima desaparecesse sem deixar traço. Também ela está fadada ao que tem de ser. O sofrimento que atravessará ainda não começou. Morgana moveu-se e virou de lado. Viviane, receando que ela despertasse e que tivesse de enfrentar novamente a acusação daquele olhar, saiu depressa do quarto e voltou silenciosamente à sua morada. Deitou-se e procurou dormir, mas não fechou os olhos. Ao amanhecer, viu uma sombra mover-se na parede e na obscuridade percebeu um rosto. Era o duplo da morte, esperando por ela, na forma de uma velha em farrapos, envolta em sombras. Mãe, vieste buscar-me? Ainda não. Minha filha e meu outro eu. Estou aqui para que te lembres que espero, como espero todos os mortais. Viviane piscou, e quando abriu os olhos novamente, o canto do quarto estava escuro e vazio. Certamente não preciso que ela me lembre, agora, de que está à minha espera. Ficou deitada em silêncio como havia aprendido a esperar, até que a madrugada penetrasse no quarto. E mesmo então esperou até vestir-se, embora não fosse romper o jejum da lua nova enquanto o crescente não fosse visto nos céus daquela noite. Depois, chamando a atendente, ordenou: vá buscar a senhora Morgana e traga-a aqui. Ao chegar, Morgana notou que ela vestia os trajes de uma sacerdotisa do mais alto grau, com o cabelo trançado alto, a pequena faca em forma de foice pendurada em seu cordão negro. Os lábios de Viviane agitaram-se num sorriso seco, e depois de se cumprimentarem e de Morgana sentar-se ao seu lado, disse: já se passaram 2 luas novas. Diga-me, Morgana, o galhudo do bosque deixou uma semente em seu ventre? Morgana olhou-a imediatamente, com o olhar de um pequeno animal atemorizado colhido por uma armadilha. E a mulher mais jovem disse, com raiva e num desafio: você mesma me aconselhou a usar meu próprio critério. Eu o deitei fora. Não, você não o fez, disse Viviane, dando à voz um tom de total indiferença. Por que mente para mim? Você não fará o que disse. Farei. Viviane sentiu a força da jovem. Por um momento, quando Morgana levantou-se rapidamente do banco, pareceu-lhe que ela se tornara de repente alta e imponente. Mas era um recurso usado pelas sacerdotisas e que Viviane também conhecia. Ela libertou-se. Não a posso dominar mais. Não obstante, disse reunindo toda a sua autoridade: você não o fará. O sangue real de Avalon não pode ser desperdiçado. Morgana caiu subitamente ao chão, e por um instante Viviane temeu que a moça mergulhasse num pranto descontrolado. Por que você fez isso, Viviane? Pensei que me amasse. Tinha o rosto contorcido, embora não chorasse. A deusa sabe, filha, que eu a amo como nunca amei outro ser humano, confessou Viviane com firmeza, com uma funda dor no coração. Mas quando a trouxe para cá, eu lhe avisei. Chegaria o momento em que você poderia me odiar tanto quanto me amava então. Eu sou a senhora de Avalon. Não dou explicações sobre o que faço, e faço aquilo que devo, nem mais nem menos, e assim fará você também, quando chegar o seu dia. Esse dia nunca chegará, gritou Morgana, pois aqui e agora eu lhe digo que você me usou e brincou comigo como um boneco pela última vez. Nunca mais! Nunca! Viviane manteve inalterada a voz de uma sacerdotisa treinada que permanece calma,
mesmo que os céus desabem sobre ela. Tenha cuidado com as maldições que lançar sobre mim, Morgana. As palavras ditas na raiva têm uma forma maligna de voltar, quando menos a queremos. Amaldiçoá-la? Não pensei nisso, interrompeu Morgana rapidamente. Mas nunca mais serei um joguete, um brinquedo seu. Quanto a este filho que você moveu céus e terra para gerar, eu não o terei em Avalon para que você se delicie com o que fez. Morgana. Viviane estendeu a mão para a jovem que recuou e disse para o silêncio: Que a Deus a trate como você me tratou, senhora. Sem dizer mais nada, voltou-se e deixou a sala, sem esperar autorização. Viviane ficou sentada imóvel, como se as últimas palavras de Morgana fossem realmente uma maldição. Quando por fim conseguiu pensar claramente, chamou uma das sacerdotisas. O dia já ia avançando e a lua, um fio crescente, era visível como um fio de prata no ocidente. Diga à minha sobrinha Morgana que venha me atender. Não lhe dei permissão para retirar-se. A sacerdotisa saiu, mas demorou muito a voltar. Já estava escuro e Viviane já chamara outra atendente para que lhe trouxesse comida, a fim de quebrar o prolongado jejum, quando a primeira delas voltou. Senhora, balbuciou fazendo uma reverência. Seu rosto estava pálido. Viviane sentiu um aperto na garganta e, por algum motivo, lembrou-se de que há muito tempo uma sacerdotisa, num profundo desespero, depois de dar à luz o filho indesejado, enforcara-se numa das árvores do bosque de carvalhos. Morgana! Terá sido disso que o duplo da morte veio me prevenir? Daria fim à própria vida? E com os lábios secos, mandei que trouxesse a senhora Morgana. Senhora, não posso. Viviane levantou-se e seu rosto estava terrível. A jovem sacerdotisa recuou tão rapidamente que quase tropeçou na sala e caiu. O que aconteceu com a senhora Morgana? Senhora, ela não está em seu quarto, revelou gaguejando. E perguntei por toda parte. Lá eu encontrei isto. Estendeu o véu e a túnica de pele de gamo, o crescente de prata e a pequena faca em feitio de foice que Morgana recebera quando de sua iniciação. E me contaram na margem que ela chamou a barca e partiu para o outro lado. Eles pensaram que estivesse cumprindo ordens. Viviane respirou fundo. Apanhou a adaga e o crescente das mãos da sacerdotisa. Olhou para a comida sobre a mesa e foi tomada de uma forte sensação de fraqueza. Sentou-se e comeu rapidamente um pouco de pão e tomou um copo de água do poço sagrado. Depois disse: Não é sua culpa. Sinto muito ter falado asperamente com você. Manteve a mão sobre a pequena faca de Morgana e pela primeira vez na vida, ao olhar para a sua própria mão, viu o pulsar da veia ali e pensou como seria fácil cortá-la e ver a vida jorrar. E então o duplo da morte teria vindo por mim e não por Morgana. Se ela precisa de sangue, que seja o meu. Mas Morgana havia deixado a faca. Sem dúvida fora em busca da mãe para consolar-se e aconselhar-se. Voltaria algum dia e, se não voltasse, estava nas mãos da deusa. Quando ficou novamente sozinha, saiu de casa e, ao brilho pálido da lua nova, subiu o caminho em direção ao seu espelho. Arthur foi coroado e é rei, pensou. Tudo o que eu predisse nos últimos 20 anos aconteceu. Mas aqui estou, sozinha e sem nada. Seja o que a deusa quiser de mim, mas que ela me permita ver novamente o rosto de minha filha, minha única filha antes que eu morra. Deixe-me ver
que tudo está bem com ela. Mãe, em teu nome. Mas a face do espelho mostrou apenas silêncio e sombras, e atrás das sombras e através delas, uma espada nas mãos de seu filho, Balaam. Morgana fala. Os pequenos remadores morenos não olharam 2 vezes para mim. Estavam habituados a ver Viviane ir e vir com qualquer roupa, e a seus olhos, tudo o que uma sacerdotisa fizesse estava bem feito. Nenhum deles ousaria falar comigo, e quanto a mim, mantive o rosto voltado para o mundo exterior. Eu poderia ter saído de Avalon pelo caminho secreto, mas desta maneira, tomando a barca, Viviane sem dúvida saberia que parti. Mas até mesmo para mim, eu receava admitir o medo que me afastava do caminho oculto, o medo de que meus passos não me levassem para o outro lado, mas para o país desconhecido, onde estranhas flores e árvores crescem sem serem tocadas pela humanidade, e o sol nunca brilha, e os olhos zombeteiros da mulher fada viam claramente dentro da minha própria alma. Eu ainda levava as ervas, atadas num pequeno saco na minha cintura, mas quando o barco se moveu com remos silenciosos para as névoas do lago, desatei o saco e o deixei cair na água. Pareceu-me que alguma coisa brilhou ali sob a superfície, como uma sombra, um brilho de ouro, talvez de joias. Mas desviei o olhar, sabendo que os remadores esperavam por mim para fazer descer a serração. Avalon estava atrás de mim. A ela havia renunciado. A ilha era bela ao sol nascente, mas não me voltei para um último olhar para o Thor ou as pedras em círculo. Eu não seria um peão de Viviane, dando um filho ao meu irmão por alguma razão secreta da Senhora do Lago. Eu não havia duvidado nunca de que seria um filho. Se tivesse acreditado que seria uma menina, teria ficado em Avalon, dando a Deus a filha que eu devia seu santuário. Nunca, em todos os anos decorridos desde então, deixei de lamentar que a deusa tivesse me dado um filho, e não uma filha, para servi-la no templo e no bosque. E ali pronunciei as palavras mágicas pela última vez. Como então me parecia, e as névoas recuaram, e chegamos às margens do lago. Parecia-me acordar de um longo sono. Perguntei, olhando pela primeira vez para Avalon ao chegar. Será real? E lembrei-me de que Viviane me respondeu. É mais real do que qualquer outro lugar. Mas já não era real. Olhei para os tristes juncos e pensei, isto é real, apenas isto. E os anos passados em Avalon não são mais do que um sonho que desaparecerá quando eu acordar. Chovia. As gotas caíam frias no lago. Cobri a cabeça com meu pesado manto e desembarquei na margem real, olhando por um momento o barco afastar-se outra vez em meio à névoa e depois voltei-me resolutamente. Não tinha dúvidas quanto ao meu destino. Não para Cornualha, embora toda a minha alma ansiasse pelo país de minha infância, os longos braços da rocha estendendo-se pelo mar escuro e os vales profundos e cheios de sombra entre os rochedos escarpados, a amada e quase esquecida filha do litoral de Tintagel. Igraine teria me recebido bem ali, mas ela estava entre as paredes de um convento e era mais conveniente que entre elas permanecesse, sem ser perturbada. Tampouco pensei em procurar Arthur, embora não tivesse dúvidas de que teria se apiedado de mim e me abrigado. A deusa nos impusera sua vontade. Senti um pouco de remorso pelo que acontecera naquela distante manhã. O que havíamos feito como Deus e deusa fora ordenado pelo ritual, mas o que aconteceu ao amanhecer, aquilo fora feito por nós mesmos. Mas também isso era a vontade da deusa.
A humanidade é que estabelece essas distinções entre o tempo marcado pelo sangue e pelo parentesco. Os animais não têm noção dessas coisas e, afinal de contas, homem e mulher também são animais. Mas para não ferir Arthur, que fora criado como cristão, ele nunca deveria saber que me havia feito um filho, cometendo ao mesmo tempo um pecado que seria chamado de mortal. Quanto a mim, não me preocupava com o que diziam os padres. A criança no meu ventre, decidi com firmeza, não fora gerada por um mortal. Ela me fora dada pelo Gamo-rei, o galhudo, como era legítimo ao primeiro filho de uma sacerdotisa jurada. Por isso, voltei meus passos para o norte, sem medo da longa jornada pelas charnecas, pelos montes pedregosos que me levaria finalmente ao reino de Orkney e a minha parenta Morgause. Fim do capítulo 20. Fim do livro 1, A Senhora da Magia. Muito bem, meus amigos de leitura, companheiros, o que vocês me dizem desse livro? Quero saber. Me contem, deixem seus comentários. O que vem por aí na aventura da vida de Morgana, Arthur, e agora que a Morgana vai para o reino de Morgause, para o reino de Orkney, será que a Morgause vai entender que o filho que a Morgana está esperando é do Arthur? Cenas dos próximos capítulos? Não. Capítulos do próximo livro. Na semana que vem a gente começa o livro 2, A Grande Rainha. Aguardo vocês, hein? Quero likes. Deixem seus joinhas aqui na leitura. Você chegou até aqui e ouviu toda a leitura? Deixa um joinha aí pra mim, vai? Um grande beijo pra vocês. Até a semana que vem. Tchau!